companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Rayane Andrade, militante do PT, que fala pra gente sobre o centenário de Paulo Freire, celebrado ontem, dia 19 de setembro. Ouvimos também o companheiro Bruno Costa, assessor de educação da bancada do PT no Senado, que fala pra gente sobre a votação em primeiro turno da PEC 13, lá no Senado Federal. E ouvimos também a companheira Silvia Fernandes, militante do PT na Bahia, comenta sobre a saúde pública do nosso país em tempos de pandemia. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast celebrando o centenário do patrono da educação brasileira, pernambucano Paulo Freire. Nascido no dia 19 de setembro de 1921, ontem, 19 de setembro de 2021, Paulo Freire foi homenageado no Brasil e no mundo pelo seu centenário. Paulo Freire é, até hoje, um dos brasileiros mais lidos, estudados, pesquisados e citados em todo o mundo, principalmente pela sua obra e pelo seu método desenvolvido, um método de alfabetização, um método que no ano de 1963, em Angicos, interior do Rio Grande do Norte, foi capaz de alfabetizar em 45 dias quase 400 trabalhadores rurais. Perseguido e exilado pela ditadura militar, Paulo Freire sempre foi uma referência para aqueles que lutam e defendem uma educação pública e que seja capaz de contribuir para a autonomia e emancipação da classe trabalhadora. Uma curiosidade, nos anos 80, Paulo Freire presidiu o conselho do Instituto Cajamar, um instituto que foi criado por iniciativa de dirigentes do Partido dos Trabalhadores, como um centro de formação política, uma verdadeira universidade dos trabalhadores. Paulo Freire morreu no dia 2 de maio de 1997 e merece de nós todas as homenagens. E é sobre Paulo Freire que a gente escuta agora a companheira Rayane Andrade. Rayane foi professora, é doutoranda em Direito e, neste momento, é candidata à Secretaria de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte. E é a Ray que fala pra gente agora sobre Paulo Freire. Olá, companheirada do podcast A Esperança Vermelha. Quem fala é Rayane Andrade, professora e militante do Partido dos Trabalhadores. Bom, gente, essa semana nós vimos a celebração do centenário de um dos maiores filósofos e intelectuais da classe trabalhadora brasileira, que é nada mais, nada menos que Paulo Freire. E muitas questões se colocam quando a gente retoma a obra e o legado prático e teórico que Paulo Freire nos dá, não é? Paulo Freire nunca escondeu sua opção de classe, né, sua posição diante do mundo e diante da realidade e da necessidade de nós pensarmos a educação. A sua pedagogia engajada, que abriu caminhos para muita gente no exterior refletir sobre o que de fato é a educação, nos mostra e coloca uma luz sobre esses tempos tão tenebrosos que a gente atravessa. A questão de Paulo Freire é tão potente que o governo Bolsonaro teve de ser impedido pela justiça de não atingir a sua imagem, porque, obviamente, a leitura equivocada e, obviamente, partidarizada da obra de Freire não interessa a esse governo, que tem como pano de fundo da sua mobilização ideológica colocar os trabalhadores, os pobres, os negros, os oprimidos do mundo em uma condição de subalternidade. Ou seja, uma teoria que diz exatamente o contrário, ela é muito perigosa e precisa ser, obviamente, suplantada, precisa ser colocada como algo de segunda categoria. Bom, a verdade é que Paulo Freire, que conseguiu em uma experiência alfabetizar trabalhadores rurais em 40 minutos no sertão de Angicos, do Rio Grande do Norte, segue sendo um dos autores brasileiros mais citados e estudados no exterior. A própria Bell Hooks, que faz uma reinterpretação sobre a prática de ensinar,
o faz a partir de Paulo Freire, né, e infelizmente nas redes teve uma discussão de fundo liberal, né, desses antirracismos liberais, que estavam colocando Paulo Freire numa situação de white savior, como alguém que tivesse se apropriado, sem dar crédito, das literaturas africanas, sendo que é justamente o contrário. Paulo faz uma reflexão e leva em consideração o construto desses intelectuais negros e os insere em sua própria obra. Então é muito interessante que nesses momentos, né, de tão dura desinformação e ataque aos intelectuais e símbolos da classe, que esse tipo de comentário ordenado atue também em parceria com aquele mesmo que é feito pelo bolsonarismo, de desacreditar um dos nossos educadores mais potentes e patrono da educação brasileira por razões óbvias. Então, que a gente siga se inspirando no exemplo de Paulo Freire, como exímio educador, e que coloca a educação não como uma tábua de salvação, mas como um instrumento a ser organizado para a luta de classe. E como ele disse, a educação sozinha não muda o mundo, mas ela tem a capacidade de mudar as pessoas, e essas pessoas, sim, mudam o mundo. Então, viva Paulo Freire, viva a sua praxis, viva aos intelectuais da classe trabalhadora, e cumpre registrar que o próprio Paulo foi fundador desse nosso grande instrumento de luta, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, para nós tem um sabor ainda mais especial celebrar o centenário dessa grande figura da classe trabalhadora. É isso. Até a próxima. Tchau. Valeu, Rai. Obrigado, companheira. Viva Paulo Freire. E continuando a falar em educação, a gente vai escutar agora o companheiro Bruno Costa, que atualmente é assessor de educação da bancada do PT no Senado Federal. O Bruno fala para a gente sobre a tramitação da PEC 13, que foi votada em primeiro turno no Senado e que tem muita relevância. Por isso, a gente pediu que o Bruno falasse para a gente, para colocar todo mundo a par, porque é importante que a gente acompanhe os debates em torno da PEC ao longo dos próximos dias. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Meu nome é Bruno Costa e eu estou assessor da bancada do PT no Senado na área de educação. Vim falar com vocês hoje sobre a tramitação da PEC 13 de 2021 no Senado Federal. Destacar inicialmente que a PEC 13 é uma demanda das entidades representativas dos municípios brasileiros, notadamente a CNM e a FNP. Qual que é o texto original da PEC 13? O texto original simplesmente anistia os estados, o DF e os municípios pelo descumprimento da aplicação mínima de 25% das suas receitas em educação. No entanto, a relatora da matéria, a senadora Soraya Tronic, do PSL, agravou e muito o conteúdo do texto original da PEC. A primeira versão do substitutivo apresentado pela relatora previa a possibilidade de fusão dos pisos da educação e da saúde em 2020 e 2021 para efeito de cumprimento das aplicações mínimas. E aí é importante lembrar que essa proposta de fusão dos pisos estava lá no Plano Mais Brasil do ministro Paulo Guedes, ou seja, o sonho do ministro Paulo Guedes é extinguir ou, no mínimo, fundir os pisos da educação e da saúde. Então, a base do governo terminou colocando esse balão de ensaio aí na PEC 13, ainda que excepcionalmente no exercício de 2020 e no exercício de 2021. E o substitutivo apresentado pela relatora também previa a permissão para o descumprimento da aplicação de 70% dos recursos do novo Fundeb no pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Então, era muito pior do que o texto original. Diante da avaliação de que os votos da bancada do PT seriam insuficientes para garantir a rejeição da PEC, né, os votos da bancada do PT em conjunto com a oposição seriam insuficientes para garantir a rejeição da PEC, a bancada do PT no Senado adotou a postura de obstruir a tramitação da matéria para, nesse processo de obstrução, tentar suprimir do texto, né, os principais retrocessos que foram incluídos ali pela relatora da matéria. Então, houve a retirada de pauta da matéria em algumas ocasiões, houve uma sessão de debates temáticos no Senado Federal com entidades representativas dos municípios e da educação. E nessa sessão de debates, inclusive, prevaleceram duas teses. Uma de que não devia ser feita nenhuma flexibilização das aplicações mínimas, porque seria um precedente muito perigoso, e de fato é um precedente muito perigoso. E
isso seria possível de ser solucionado caso a caso, município a município, estado a estado, junto com o Ministério Público, através de termos de ajustamento de conduta. E outra tese que também foi significativa na sessão de debate temática de que, ok, a situação é excepcional, mas se houver flexibilização, tem que garantir a compensação dos exercícios posteriores para que a educação não seja penalizada com a perda de recursos. Então, a bancada do PT no Senado atuou com essa segunda tese, né, tentando olhar para a realidade dos gestores, mas também dialogar com as reivindicações das entidades da educação, de que a educação não fosse penalizada com perda de recursos. E atuou no sentido de tentar anular os principais retrocessos do texto. A relatora da matéria recuou no que diz respeito à possibilidade de fusão dos pisos da educação e da saúde para efeito de cumprimento das aplicações mínimas em 2020 e 2021. Ela retirou isso do texto, mas o texto que ela levou a voto na semana passada ainda continha, né, a possibilidade de não cumprimento dos 70% do Fundeb para o pagamento dos profissionais da educação em efetivo exercício. Diante desse substitutivo que foi levado ao plenário do Senado Federal, a bancada do PT deliberou por votar contra e por apresentar um destaque para tentar suprimir a flexibilização desse dispositivo do novo Fundeb do texto. Mas, momentos antes da votação, a própria relatora aceitou retirar o Fundeb do texto, de modo que o substitutivo ficasse apenas com a permissão para descumprimento dos 25% em 2020 e 2021, garantida a compensação até 2023, que foi a tese intermediária que a bancada do PT no Senado vinha defendendo, né, em diálogo com as entidades representativas dos municípios e em diálogo com as entidades da educação. Então, a bancada do PT mudou sua orientação de voto contra para voto favorável em virtude de a relatora ter retirado o novo Fundeb do texto, e ela só retirou o novo Fundeb do texto porque a bancada mudou a orientação. Era condicionante para ela retirar o novo Fundeb do texto. De modo que a PEC foi aprovada em primeiro turno, prevendo a flexibilização do cumprimento dos 25% em 2020 e 2021, com a compensação até 2023, e foi aprovada por 57 votos favoráveis e 17 votos contrários. Lembrando que a bancada do PT no Senado tem 6 senadores, ou seja, 6 votos, e que a PEC precisava de 49 votos para ser aprovada em primeiro turno. Então, a avaliação que a bancada do PT tinha feito de que a PEC seria aprovada independentemente, né, dos 6 votos do PT estava acertada. Inclusive porque o presidente do Senado dispõe de uma prerrogativa, considero um pouco abusiva, que é de somente encerrar a votação das matérias quando ele tem segurança de que toda a base do governo já votou, né? Então ele já tem uma segurança de qual será o resultado. E foi isso que aconteceu. Ele estendeu a votação em primeiro turno da PEC durante algum tempo, até que a base do governo toda, né, tivesse votado. Então, os votos do PT de fato eram suficientes para garantir a rejeição da PEC, e o PT, diante disso, atuou no sentido de construir essa mediação entre o anseio das entidades representativas dos municípios, dos prefeitos, mais especificamente, e aí prefeitos da esquerda e da direita, e de tentar suprimir os demais retrocessos do texto. E foi isso que foi aprovado. Flexibilização dos 25% em 20 e 21, com compensação até 23. E essa posição da bancada, né, causou polêmica na base da educação, mas é importante destacar que foi a atuação da bancada do PT que conseguiu anular, suprimir do texto os principais retrocessos que estavam postos no substitutivo inicial da relatora, e foi a atuação da bancada do PT que garantiu também, junto com a mobilização das entidades da educação, que a flexibilização esteja condicionada à compensação nos exercícios posteriores, de modo que a educação não perca, né, recursos no balanço plurianual. Então, a PEC ainda será votada em segundo turno no Senado, depois seguirá para a tramitação na Câmara dos Deputados. Então, é importante que a base da educação fique atenta, né, para impedir que novos retrocessos sejam inclusos na tramitação na Câmara dos Deputados, né, e para assegurar que, havendo a flexibilização, né, da aplicação mínima em educação em 20 e 21, essa flexibilização esteja condicionada à compensação até o exercício de 2023, para que a educação não perca recursos. Valeu, Bruno. Muito obrigado, companheiro.
E agora a gente escuta a companheira Silvia Fernandes, militante do PT, lá na Bahia. A Silvia fala para a gente sobre saúde pública, dando um panorama desse momento, da situação da saúde pública no Brasil, com destaque para a situação do estado da Bahia. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olá, Patrick. Meu nome é Silvia Fernandes e estou candidata aqui pelo setorial de saúde do PT da Bahia. A gente tem uma chapa que está disputando o processo, né? Protagonizada pela Articulação de Esquerda, pela EPS, pela DS, pela Quilombo Socialista, pela Resistência Socialista, pelo MPJ. Vai ser uma disputa dura, né? A gente tem do outro lado a CNB, o Avante, o PT de Todas as Lutas e o movimento PT. A gente está nessa polarização, mas o centro da discussão hoje é que programa que a gente defende para o PT na saúde aqui onde a gente é governo, né? Na Bahia que a gente é governo. Então, na nossa visão, a gente precisa de ter um setorial à altura desse momento histórico, que inclusive defenda que o governo Wagner, que vem aí, né, seja mais à esquerda que o Rui, e que a gente faça os enfrentamentos das contradições do nosso governo e também na sociedade para enfrentar o bolsonarismo, o pensamento conservador que está em todos os lugares aqui do nosso estado. Aqui na Bahia, a gente teve um processo muito importante de enfrentamento aí, bolsonarismo, né? O próprio governador fez muito enfrentamento público, né? De discursos na mídia, vai no jornal cedinho, vai no jornal no almoço e sempre faz esse enfrentamento a Bolsonaro, né? E tem muitas lendas urbanas aqui sobre o tal dos respiradores, lendas de corrupção do governo, sempre envolvendo a pauta da saúde. Então, a gente acha também que é papel do nosso setorial se posicionar, dialogar com a sociedade, enfrentar o bolsonarismo e essa corja, né, que está influenciando aí a classe trabalhadora a ampliar o pensamento conservador. Então, é papel do nosso partido também fazer essas movimentações de enfrentamento à direita. E também é papel do nosso setorial e do nosso partido dialogar e disputar contra as contradições que a gente faz, a gente dos governos e o próprio partido em relação às conciliações de classe. A gente tem um programa nítido e bem claro no sentido de defender o setor público, defender a prestação do serviço pelo setor público de forma estatal. Então, as parcerias público-privadas, OS, cooperativas de trabalhadores, terceirizações, isso acontece em massa aqui no nosso estado e a gente compreende que não é um modelo que a gente acredita para o SUS daqui e também para o Brasil todo, né? Mas assim, esse posicionamento claro do partido, essa discussão e essa prontificação para a gente ser o componente no partido para fazer essa disputa da consciência sanitária, do porquê operacionalizar pelo público, é importante que isso seja resgatado no nosso partido e hoje o setorial não faz esse debate. Outra questão é em relação à participação social, que a gente acha também que o Estado em si, ele também apresenta muitas contradições, né? Historicamente, ele tem esse papel de violação de direitos, né? Então, a gente fortalecer o controle social, fortalecer os movimentos sociais, ter uma pauta para dentro da saúde, para dentro do Estado, ajuda a jogar o governo para a esquerda, ajuda a ter uma disputa para dentro para esse Estado que ele apresente flancos aí de ampliação de direitos, né, que é possível existir quando você está dentro dessa instituição, mas se isso não acontece, a gente tem mais do mesmo e mais do mesmo do status quo, né? Então a gente precisa ter esse tipo de pressão, né? Construir o movimento social, além de construir os governos e as políticas públicas. Outra questão é em relação à luta antimanicomial aqui, que está parada no Estado, né? Na verdade, está tendo retrocesso, né? Juliano Moreira, que é um hospital psiquiátrico, não fechou, tem muitas estruturas manicomiais também na discussão do álcool e outras drogas, né? A gente tem muitas comunidades terapêuticas e uma agenda muito de retrocesso em relação a essas pautas que têm a ver transversais às pautas de direitos humanos também. Outra discussão é a discussão de carreira, da saúde do trabalhador, né? Até para além do setor de funcionários da saúde, trabalhadores de saúde, e a precarização do trabalho no nosso estado, né, que também acontece no Brasil todo, né, da juventude, que está trabalhando massivamente em call center, entregadores de aplicativo, na ponta da pandemia, e a precarização do trabalho é uma pauta que tem que estar sendo dialogada na sociedade com propostas e também com políticas públicas do nosso governo. Muitas são as ações que a gente precisa discutir, né? E a gente acha que também tem um modelo aí
que a gente precisa aprofundar, de um sistema único de saúde que também atenda as regiões de saúde, né? Esse modelo de municipalização, ele é muito limitado, né? Isso mostrou na pandemia, tanto que os consórcios são avanços, né? Para a gente pensar uma atuação em rede. E é isso, a gente tem muitas pautas para discutir, um programa para apresentar, e o partido tem que estar à disposição aí para ouvir a militância da saúde, que tem acumulado esses anos todos, né? A Bahia tem muita referência de políticas públicas fomentadas pelos militantes nos seus espaços. Os consultórios de rua vieram daqui, as experiências de redução de danos, experiências de saúde do trabalhador, né, da rede de saúde do trabalhador. Então, tem muitas vivências, muitos movimentos sociais, muitas coisas para o partido beber, para o partido aprender com os movimentos virem para dentro do partido e a gente fortalecer isso. Então, acho que o setorial ele tem que estar aberto para a sociedade e tem que estar aberto para o acúmulo dos movimentos e pautar no partido uma bandeira de esquerda que não seja tão atrelada ao governo, mas que jogue o governo para a esquerda e também traga essa militância para construir dentro. Então, eu estou à disposição, a nossa chapa está bem legal e espero que vocês acompanhem, que eu possa vir aqui mais vezes falar do nosso programa. Obrigada. Valeu, Silvia. Obrigado, companheira. E a Silvia, gente, está também como candidata, nesse caso, ao setorial de saúde do PT do estado da Bahia. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Um programa, como vocês sabem, que é totalmente construído por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Com publicações todas as segundas e sextas-feiras. Lembro a vocês que nessa quinta também tem a edição do programa Antivírus, com o companheiro Walter Pomar e a companheira Natália Sena. E no próximo fim de semana, nós temos mais uma edição especial do nosso podcast, contando a história dos 28 anos da tendência petista à articulação de esquerda. Nos encontramos em breve, saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.